Por favor, vamos fazer um mínimo de pesquisa? Vamos ter esse compromisso? O Educação Consciencial está aqui para esclarecer vocês, gente. A gente está aqui para ajudar. Mas a gente precisa se ajudar também. Pessoal, tudo bem? Linha Arelinha aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Para mais uma rapidinha. Rapidinha são aqueles vídeos em que a gente fala sobre um ou mais assuntos em até 15 minutos e de vez em quando até um pouquinho mais de 15. Nos domingos, aonde eu não posso estar online ao vivo com vocês, né? Então, para vocês não ficarem órfãos de informação, a gente aqui sempre gravando um vídeo, né? E aqui eu aqui no meio da viagem, né? Claro, sempre deixando a informação para vocês. E hoje eu estou no Semente da Vida em São Paulo, né? Semente da Vida 1 em São Paulo, que com certeza está sendo maravilhoso. Mas estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto que vem sendo recorrente, principalmente nessa atualidade de vocês. Vocês vêm trazendo essa pergunta por todos os meios, inclusive pessoas da própria equipe da Educação Consciencial, me mandando mensagens, me perguntando. Então quer dizer que tem um apagão da frequência Schumann? O que será que está acontecendo? E manda um gráfico assim com uma parte preta, né? Antes tem a medição, aí não tem nada, aí diz que tem 60 horas de apagão, tudo mais. Então vamos lá, né? Vamos conversar então sobre isso, né? Claro, pedindo para você já deixar o seu like, né? Claro, quanto mais like a gente tiver nesse vídeo, mais pessoas o YouTube vai trazer para a gente aqui para assistir, para ter essa informação. E essa informação é crucial, né? Eu já vou adiantando para vocês, é claro. Nós já fizemos algumas lives aqui no canal adiantando o que aconteceria esse ano em termos de desinformação, né? Já falei que no final do ano passado eu falei para vocês que esse ano ia ser insuportável de desinformação pela movimentação que estava acontecendo no governo oculto e tudo mais, né? Então já vou falando para vocês que essa é a mais nova, né? Depois dos 3 dias de escuridão, meteoro e tsunami, temos o apagão da frequência Schumann, né? Agora eu pergunto para você que está acreditando, que é uma questão de crença, né? Acreditar, ter crença em. Ter crença de que temos um apagão na frequência Schumann. Eu pergunto a você, você sabe o que é a frequência Schumann? Tempo para pensar. Se você acreditou em apagão, eu tenho certeza absoluta que a sua resposta para essa pergunta foi não. Eu não sei o que é a frequência Schumann. Então vamos fazer um exercício juntos. Primeiro, eu vou falar para vocês do que se trata a frequência Schumann. Eu vou falar por que esse apagão é impossível, tá bom? E depois a gente vai juntos definir uma forma de não sermos mais enganados com boatos desse tipo. Combinado? Vamos assim? Então vamos lá. Gente, a frequência Schumann, ela é, na verdade, um conjunto de frequências, tá? Ela não é uma frequência só, tá? A primeira coisa que eu tenho que esclarecer para vocês é que aquele gráfico que a gente vê, o clássico, né? Aquele azulzinho e tudo mais, ele vem de uma fonte, tá? E essa fonte está em Tomsk, na cidade de Tomsk, não sei se pronuncia assim, na Rússia. E ela é divulgada por diversos sites de disclosure, de despertar da consciência, no mundo todo. Isso dá para a gente discutir também. O que tem a ver essa frequência com o despertar? Vamos conversar sobre isso. Principalmente um site italiano, né? É muito divulgado. E aí, todas as vezes que tem um apagão nessa transmissão, se diz que é um apagão na frequência Schumann. Gente, se eu estou pegando informação de uma fonte, tá em Tomsk, na Rússia, esse aparelho não pode parar de transmitir por algum problema de mau funcionamento? Não pode ter algum problema na internet que transmite essa informação, não pode ter nenhum problema no servidor, não pode ter nenhum problema no meio do caminho. Tem que ser um apagão na frequência, a única resposta que a gente tem para entender uma mancha preta no gráfico que mostra a frequência Schumann. Então, talvez entendendo que a frequência Schumann, a gente tenha um pouco mais de tranquilidade nessas informações. Então, mais uma vez, a frequência Schumann é um conjunto de frequências, não é uma frequência, é um conjunto de frequências. E a gente vai falar por que é chamado de ressonância também, e o que é ressonância ou dissonância, né? É importante saber, e para isso precisa saber o que é frequência de onda e tudo mais. Aí, em outros cursos, a gente explica isso para vocês em outras lives, né?
Vamos lá então. É um conjunto de frequências ou ressonâncias eletromagnéticas que acontecem do solo da Terra até a ionosfera, tá? Uma das camadas mais altas, uma das camadas mais altas da atmosfera da Terra. Então eu preciso entender também da atmosfera da Terra para saber do que eu estou falando, né? A principal dessas frequências, então são várias frequências, são 4, 5, 6 frequências. A principal dessa frequência tem um valor médio, né, de 7,83 Hz. Não é a única frequência, mas a principal tem um valor médio quer dizer, vai para baixo, vai para cima, oscila, de 7,83 Hz. O que é Hz ciclos por segundo? Eu tenho que entender o que é frequência de onda, tá? Ciclos da crista até a crista. Completar uma oscilação completa dessa onda, ela faz 7,83 oscilações em um segundo. Vamos lá. As outras frequências, ou seja, outras oscilações harmônicas, né, são superiores a essa e giram em 14,3 Hz de média, 20,8 Hz em média, 27,3 Hz em média e 33,8 Hz em média. Então, quando a gente está falando de ressonância Schumann ou frequência Schumann, nós estamos falando de todas essas frequências, não só a principal, 7,83, em média, né? Nós estamos falando também das outras de 14,3, 20,8, 27,3, 33,8, tá? Elas oscilam para cima e para baixo, é natural, tá? Então vamos lá. Como que elas oscilam? Tá? Como que elas variam? O que que afeta a variação da frequência Schumann? Para eu saber o que afeta a variação da frequência Schumann, eu preciso saber como que essa frequência é formada. Eu estou medindo essa frequência de onda da onde? Da onde eu tirei essas informações? O que faz com que essas ondas estejam na atmosfera da Terra, do solo até a ionosfera? Então, para eu entender isso, eu fui num site da NASA, né? Fui na internet, pesquisei a frequência Schumann e fui num site da NASA extremamente interessante, vou colocar aqui para vocês, que tem uma animação de como a frequência Schumann ela é formada, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, vou apertar o play nessa animação. Essa é a animação da frequência Schumann, como ela acontece. Você está vendo na superfície os raios das tempestades, os raios que saem das nuvens e vão para o solo, alguns saem do solo e vão para as nuvens, e outros saem de uma nuvem e vão para outra nuvem, tá? A atividade eletromagnética desses raios, eu vou colocar aqui de novo para vocês. A atividade eletromagnética desses raios formam frequências de onda que ressoam. Tá vendo porque é ressonância? Essas frequências se encontram na atmosfera da Terra, do solo até a ionosfera, onde esses fenômenos acontecem, tá? Então, a partir desse fenômeno, eu tenho então a ressonância Schumann ou a frequência Schumann, as suas principais características, tá? Então, são as ressonâncias dos conjuntos das tempestades por todo o planeta Terra, tá? Então, se você está me escutando com atenção, para a frequência Schumann está zero, todas as tempestades, todas as atividades climáticas da Terra teriam que parar. Você acha que isso aconteceu? Faz sentido? Não, né? Aonde eu tô, por exemplo, tá chovendo e de vez em quando pinta um raio agora nesse momento. Tá bom? Então vamos lá, continuemos. Para isso a gente precisa entender também o que que afeta então essa frequência, esse conjunto das atividades climáticas da Terra. O que que afeta as atividades climáticas da Terra? Número um, atividade solar. Ou seja, as explosões solares, as ejeções de massa, né, coronal, elas afetam a ionosfera, afetam também o campo eletromagnético da Terra, tá? Que estão acima que tá acima da ionosfera, obviamente, e também alteram as cargas na ionosfera, porque essas massas que saem do Sol, elas também entram na atmosfera terrestre, né? A gente tem aí as auroras boreais e tudo mais. Então a gente tem essas cargas influenciando, inclusive com calor ou falta de, né? Afetando a propagação ou a intensidade
dessa ressonância. Então, a atividade solar, quanto maior a atividade, mais oscilação eu vou ter. E a gente não pode esquecer que a gente está no máximo solar. Né? O máximo solar é o período que a gente tem mais atividade do Sol naquele período, mais ou menos 11 anos. Né? A gente vai do máximo para o mínimo solar, a gente está no máximo solar. Segundo, tempestades, obviamente, as tempestades, né? A quantidade de tempestades, o aumento na atividade dos raios, né? Pode intensificar ou modificar levemente essa frequência, né? Em terceiro lugar, a gente tem os fenômenos geofísicos, ou seja, erupções vulcânicas, terremotos e outras perturbações geológicas, né, que também influenciam temporariamente a ressonância. Vê que todas essas influências, ela foi para cima, ela foi para baixo, mas ela sempre volta para o 783 dentro daquela medição que eu falei para vocês de Tomsky, né? E em quarto, né, também há interferência humana, né, nessas frequências. Pode haver interferência humana nas ondas de rádio, tecnologia 5G e outras fontes eletromagnéticas também que a gente sabe que tem por aí, governo oculto e tudo mais, né, que também pode gerar distúrbio nessa frequência que é natural, tá bom? E o distúrbio nessa frequência, a gente tem alguns estudos, eu vou passar aqui um tipo de estudo, só para vocês verem, né, que muita gente fala, não tem aí comprovação científica de que a ressonância Schumann afeta o corpo humano. Então tá aí um estudo só para vocês verem aqui. Esse estudo está publicado no MDPI, aqui, né, no Instituto de Ciências Aplicadas, né? E aqui tem alguns desses estudos que foram feitos, alguns dos papéis, né? Alguns dos estudos que foram feitos que comprovam que a frequência Schumann está alinhada com o cérebro humano, com o funcionamento do corpo humano. Então a gente tem aqui muitos cientistas da Lituânia, da Ucrânia, tem um aqui dos Estados Unidos também, né? Que participaram desse estudo. Então, as ressonâncias Schumann, né, e o corpo humano. As questões da interação, problemas e prospectos relacionados a essa frequência, como afeta o corpo humano. Então, como que o corpo humano pode ser afetado pela variação dessa frequência? Essa frequência está em 783, está mais ou menos na faixa teta e alfa do funcionamento do cérebro humano, que é onde a gente tem ali o relaxamento, a criatividade, a regeneração. Então, quando a gente tem uma variação muito grande nessas faixas, né, nessa ressonância, né, o que pode acontecer? Né? Pode acontecer alguns distúrbios, por insônia, distúrbios do sono, né, aumento da irritabilidade, estresse. Anotei algumas coisas aqui para vocês. Sensação de cansaço, dificuldade de concentração. Agora, não me venha falar que o que você está sentindo é variação da frequência Schumann. Você não sabe quando ela está variando, quando não está variando. O seu cansaço pode ser se está tomando pouca água, se está dormindo mal, porque você está estressado do seu trabalho, tá? A mensagem geral é não se preocupe com a frequência Schumann, tá? Não se preocupe. Essa forma de afetar, ela pode ser amplificada com outras coisas na sua vida. E se você também é médium, se você tem uma sensibilidade maior que o comum, uma empatia maior que o comum, e você está sentindo a natureza, você está sentindo o local onde você está, o planeta, porque o planeta pulsa junto com o campo eletromagnético da Terra consequentemente, com a frequência Schumann, que também tem o apelido, né, da frequência cardíaca da Terra, né, o pulsar da Terra. A frequência Schumann tem esse apelido de pulsar, né, da Terra também. Então, esses são os pontos principais para a gente entender um pouco da frequência Schumann, como ela surge e tudo mais. Agora eu falei para vocês que a frequência Schumann ela é principal, ela surge principalmente por causa das tempestades, né, dos raios e tudo mais. Então, eu anotei aqui para vocês como que surgem os raios. É importante a gente entender como que os raios surgem, né? Então, como que isso acontece? Vocês podem fazer essa pesquisa também, eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas os raios basicamente são as descargas elétricas, né, que ocorrem, como eu disse para vocês agora há pouco, entre nuvens e nuvens, né, ou entre nuvens e o solo, de cima para baixo, ou de baixo para cima também pode acontecer, tá? Eles são causados principalmente pela acumulação das cargas elétricas que são opostas nas nuvens e no solo, obviamente, ou entre as nuvens, tá? Existem algumas formas destas cargas serem formadas e delas variarem. Eu anotei algumas aqui só para a gente ter como base e a gente conversar um pouco sobre isso. Então, tem uma questão de movimentação do ar também
entre as nuvens, né? Então a atmosfera ela está com o ar sempre em movimento, né? Que são as correntes de ar e tudo mais. O movimento, o atrito do ar e das nuvens entre as nuvens também pode gerar um atrito entre as moléculas de água e gelo e ionizar, ou seja, mudar a carga dessas moléculas e com a soma, né, esse atrito ele vai eletrizar a nuvem, é isso que a gente chama, e separando as cargas elétricas e com a soma, quando essa carga atinge um certo nível, ela tem uma descarga para equilibrar, né, essa relação entre nuvens ou nuvem e o solo, tá? Então a base da nuvem ela fica com a carga negativa, enquanto o topo da nuvem está com carga positiva. Então a diferença de potencial dessas cargas vão crescendo, vai ionizar o ar entre essas camadas da nuvem, né? E aí a rigidez dielétrica do ar é rompida, esse é o termo clássico aqui e mais correto, né? E uma enorme descarga elétrica é criada. A descarga elétrica pode viajar entre a nuvem e o solo e é o raio que a gente vê, tá? Então, como eu disse para vocês, a forma com que os raios são formados, né? Então, se a gente tem mais distúrbios nas cargas elétricas na atmosfera, então, consequentemente, eu tenho mais raios, eu tenho mais atividade de tempestades e, consequentemente, eu tenho um distúrbio dentro dessa medição da frequência Schumann, tá? E o que que afeta o clima, né? A gente já fez aqui elencou aqui as nossas opções e o principal é a atividade solar, né? Então, a gente precisa entender, gente, que para a gente não ser enganado, é muita desinformação, tá? E a gente acredita em qualquer coisa, em qualquer pessoa que fale qualquer coisa e não faz a nossa pesquisa. Então, o que que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou agora, começa o Manual Erelim de como não ser enganado. O que que vocês acham? O Manual Erelim de como não ser enganado. O que que a gente faz? Vai para o Google. Vamos junto para o Google? Vamos junto para o Google então, gente. Vamos lá. Então, aqui no meio eu vou escrever frequência Schumann. Ó, tem um monte de pesquisa aqui, de um monte de remédio. Vamos lá. Frequência. Aí aparece um monte de coisa aqui embaixo, né? Não tem Schumann. Mas eu não sei escrever Schumann. Eu não sei. Eu sei que é com SC Schumann. Ah, olha aqui embaixo, ó. Schumann. Aqui está em espanhol, né? Aí aqui está frequência Schumann hoje. Tá. Olha só, aqui em cima já me dá a resposta da inteligência artificial. Vamos ler? A ressonância de Schumann é um conjunto de picos no espectro de frequências extremamente baixas do campo eletromagnético terrestre e tem uma frequência de ressonância principal de 783. Legal. Olha aqui, eu posso pôr mostra mais. Olha, ela é formada na superfície da Terra pelas camadas inferiores da ionosfera, as frequências com pico. Olha só, todas aquelas frequências que a gente conversou, bom, nem todas, mas tem algumas. A origem ela é gerada por descargas atmosféricas e variações no campo geomagnético. Tem as influências. Olha só que legal, eu não precisei clicar em nada para já desbancar essa história de que a frequência Schumann está num apagão. Porque se está num apagão, a origem é gerada por descargas atmosféricas e variação do campo geomagnético. O campo geomagnético da Terra está zero? Eu não tenho mais descarga? Eu não tenho. Então quer dizer que durante 60 horas eu não tenho nenhuma atividade na atmosfera terrestre. É isso mesmo? Eu não tenho nenhuma. Em nenhum lugar do mundo está acontecendo nem atividade vulcânica, nem terremoto, nem nenhuma tempestade, nenhum raio. É isso? Faz sentido para você? Então não faz sentido. A frequência Schumann está zero. Mas se você quiser continuar pesquisando, olha só que legal. O INPE fala sobre a ressonância de Schumann. Olha só, é o nome dado à radiação de frequências discretas na faixa de poucos hertz que se propagam no guia e tudo mais. Então você pode clicar no INPE, você pode clicar. Olha só, o Wikipédia também trazendo aqui. Vamos ver o Wikipédia o que traz da ressonância Schumann. Olha só, nem sempre é um bom, né? O Wikipédia a gente tem que ver, mas olha aqui, traz aqui o espectro eletromagnético, ondas estacionárias, fala um pouco do Otto Schumann, que preveu a ressonância, né? Dá toda a informação. Bom, vocês estão vendo aonde eu quero chegar, né? E aqui embaixo eu tenho um monte de informação sobre frequência Schumann, ressonância Schumann. Com menos de 2 minutos e um pouco de raciocínio lógico, eu consigo desbancar essa teoria maluca e de desinformação de que a frequência Schumann vai ter um apagão de 60 horas ou que ela tem apagão durante o dia.
Gente, vamos parar de acreditar em qualquer ladainha que soltam pra gente. Vamos fazer um mínimo de pesquisa. Posso fazer esse convite para vocês? Vamos fazer um mínimo de pesquisa para quando se falar de frequência Schumann ou ressonância Schumann, primeiro eu saber o que é frequência, segundo eu saber qual foi a medição da Schumann. Um mínimo de pesquisa. Em menos de 2 minutos, nós juntos aqui no final, depois que eu já expliquei para vocês, mas aqui no final, você desbanca qualquer teoria maluca de que a frequência Schumann teve um apagão. E outra, se tem um apagão, não tem apagão, as pessoas não sabem como que isso ocorre, por que isso ocorre e como que nós seríamos afetados ou como somos afetados com a variação dessa frequência. O que isso afeta no corpo? Tem pouquíssimas pesquisas científicas falando, eu mostrei uma para vocês, mas é super pouco que tem, falando de como isso afeta o corpo, né? Variar a frequência Schumann é normal. O campo eletromagnético da Terra varia desde sempre. Tá? Desde sempre vai continuar variando, de acordo com a atividade solar, de acordo com a atividade do clima da Terra, de acordo com as erupções do vulcão e tudo mais, que tudo isso também tem outros fatores que colaboram para essas atividades. Então, qual que é o tema desse vídeo de hoje, gente? Vamos parar de cair em ladainha? Em conversa da oposição para tirar a nossa atenção do verdadeiro despertar da consciência. Não dá mais para brincar de despertar, gente. Eu avisei você, eu estou avisando vocês desde o começo do canal. Mas no final do ano passado eu falei para vocês, esses próximos 2 anos vão ser insuportáveis de desinformação. Na primeira desinformação que vem, eu recebo uma enxurrada de mensagens de alguns de vocês e até da própria equipe do Educação Consciencial. Por favor, vamos fazer um mínimo de pesquisa? Vamos ter esse compromisso? O Educação Consciencial está aqui para esclarecer vocês, gente. A gente está aqui para ajudar. Mas a gente precisa se ajudar também. Vamos ter esse compromisso de se ajudar? Combinado? Então tá bom. Esse foi o nosso vídeo de domingo hoje da Rapidinha. Tá? Então, neste clima de estudo de pesquisas, fiquem aqui no Educação Consciencial. Se é que vocês querem desvendar, né, tirar o véu da oposição, tirar o véu da matrix consciencial, dá o like nesse vídeo aqui, vê se você está inscrito no canal, porque de vez em quando acontecem essas desinscrições misteriosas, tá bom? E a gente se vê domingo que vem, tá bom, gente? Um beijo, um abraço a todos. Tchau, tchau.